Já estamos por cá novamente, vamos continuar o estudo da língua portuguesa, essa língua tão maravilhosa, tão incrível que é a língua portuguesa. Não? Concorda não? Beleza, tranquilo. Então vamos lá, ó. Nós finalizamos tudo o que precisávamos saber acerca da sintaxe do período simples. Quase tudo, para falar a verdade, porque ficou faltando nós tratarmos acerca dos termos integrantes, acessórios e essenciais da oração. Estes são termos que a gramática referencia. Professor, como assim? A gramática traça alguns termos essenciais. Ela vai dizer, por exemplo, que sujeito e predicado compõem termo essencial. Mas eu não vou investir tempo aqui com você, não vou fazer com que você perca tempo. Uma ideia que não vai ser aí cobrada no seu concurso. Isso não vai ser cobrado de você. Então fique tranquilo, fique sussa, que tudo que nós trabalharemos aqui é direcionado, voltado aí na sua preparação e é o de mais importante, o que de mais importante há para sua prova. Bacana? Tranquilo? Pragmatismo puro? Beleza. Professor, eu tô com dúvida, depois quero conhecer os termos essenciais, acessórios. Pega uma gramática e dá uma olhada. Beleza? Tranquilo. Agora sim, a gente entra na parte boa, a parte importante. Agora nós vamos tratar da sintaxe do período composto. Para começarmos, daremos início tratando acerca de frase, oração e período. Primeiramente, professor, qual que é a ideia da frase? A frase, ó, é todo enunciado que possui sentido completo. Por exemplo, o aluno estudioso. Perceba, o aluno estudioso é composto por artigo, substantivo e adjetivo. Eu tenho uma estruturação de sintagmas, ou seja, de palavras estruturadas, que juntas são harmônicas e integram um sentido completo. Quando eu falo para você, o aluno é estudioso, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um sentido. Você tem a ideia de um rapaz, provavelmente, se eu digo aluno, sexo masculino, e que estuda bastante. Sentido completo, beleza. Professor, oração. Oração, ó, nada mais é que a frase dotada de verbo. Olha o exemplo. O aluno é estudioso. Perceba, aqui eu tenho uma figura verbal. A grande diferença entre uma frase e uma oração é justamente a existência ou não do verbo. Tranquilo. Professor, a oração, ela pode se subdividir em simples e composta? Sim, tal qual a figura do período. Eu tenho um período aqui, ó, que é um espaço temporal. O período, ele marca um início e um fim. Professor, dá um exemplo. Dou sim, olha o exemplo. O aluno é estudioso, mesmo exemplo que vimos no caso de oração. Aqui nós temos o período simples, porque nós só temos um único verbo. Olha o exemplo de baixo. O aluno é estudioso e corre rumo à aprovação. Nós temos a figura de dois verbos, logo nós temos o período composto. Se nós formos analisar essas estruturas, você vai lembrar comigo. No exemplo de cima, período simples, sintaxe do período simples, se fôssemos analisar o que seria? Olha, professor, quem ou o que é estudioso? O aluno é sujeito. Esse é aqui é um verbo que está fazendo o papel de verbo de ligação. Estudioso é uma característica do aluno, predicativo do sujeito. Lembra? Lembro. Já no exemplo de baixo, a gente vai entender como é que funciona. Tranquilo? Lembre-se, período composto, duas ou mais orações. Logo, dois ou mais verbos. Bacana? Tranquilo? Vem cá. Vamos introduzir então o período composto. No período composto, nós temos dois tipos de relação. Ou essa relação dá-se por meio da subordinação ou por meio da coordenação. Subordinação. Na subordinação, nós temos a dependência sintática entre as orações. Entre a oração que eu chamarei de subordinada e a oração principal. Vamos com calma. Professor, olha o exemplo. Eu sei que você tem sabedoria. Primeiramente, qual que é o primeiro passo? Nós temos dois verbos, o verbo saber e o verbo ter. Logo, eu estou trabalhando com o período composto. Show. Professor, se eu só tivesse um verbo, período simples, faria aquela análise. Sujeito, predicativo, predicata. Foi. Bacana, professor. Aqui, você vai ter de ficar atento à figura deste que. Este que aqui está introduzindo a oração subordinada. A primeira oração, a oração que não possui a figura da conjunção, da estruturação de subordinação, o que é que eu vou dizer? Esta primeira oração, professor, oração, não tem o verbo. Então isso aqui é uma oração. Ó. Esta primeira oração,
é a oração principal. Principal. Já a oração que é introduzida pela figura do que, do conectivo na subordinação, nós chamamos de oração subordinada. Bacana, professor. Tranquilo. Olha o exemplo de baixo. Trataremos sobre a coordenação. Estou dando um panorama a você. Estou apenas fazendo um panorama. Daqui a pouco a gente começa a aprofundar. A coordenação, o que há, então, de diferente da subordinação? Primeiramente, a coordenação, nela, nós teremos a independência sintática entre as orações. Olha o exemplo. Eu estudei e voltei para casa. Professor, aqui eu tenho a figura do verbo estudar e o verbo voltar. Perfeito. Logo, o período composto. Só que perceba, aqui eu tenho a figura de um E. Este E que aqui está, ó, este E que aqui está, dá uma ideia de coordenação e não de subordinação. Professor, como que eu vou identificar, então, se eu estarei diante de uma subordinação ou de uma coordenação? A partir dos conectivos. Você tem de ter os conectivos. Por isso, você recebe a figurinha aí no seu material de apoio da nossa tabelinha. Para cá, para a subordinação, quando nós tratarmos das orações substantivas e das adjetivas, é mais sussa. Esse que vai ser muito importante. Mas eu vou falar. Vou mostrar para você. Olha, meu aluno, você deve fazer assim, assim. Para te dar um macete se acertar a questão. Bacana? Agora, na coordenação e na subordinação das adverbiais, que a gente vai analisar um pouco mais à frente, aí você vai ver que a tabela ela é imprescindível. Então, decora os conectivos. É necessário. Beleza? Professor, se fôssemos analisar essa estrutura aqui, teria oração subordinada e oração principal? Não. Aqui não tem oração subordinada e oração principal. Por quê? É coordenação. São duas orações que são coordenadas. Aí a gente vai entender como é que a gente faz a classificação. Essa oração aqui seria uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque ela não tem síndeto. Esta daqui seria uma oração coordenada sindética, porque ela possui a figura do síndeto. A gente vai estudar isso, fique tranquilo. Logo, essa ideia que aqui está, que é a ideia que leva o conectivo, e lembre-se, sempre a ideia que levar o conectivo, ou melhor, do conectivo em diante, vai estar a minha ideia relacionada aqui à semântica. Neste caso aqui, aditiva, porque esse E dá uma ideia de adição. Bacana? Tranquilo? Próximo quadro. Classificação das orações subordinadas e das coordenadas. Primeiramente, vamos conhecer as subordinadas. Nós temos três tipos. As substantivas, as adjetivas e as adverbiais. As substantivas têm valor substantivo. As adjetivas, valor de adjetivo. As adverbiais, valor de advérbio. Sussa. Coordenadas, professor, só são duas. Coordenada sindética ou assindética. Professor, qual que é a diferença? A coordenada sindética, ela possui o conectivo, possui o síndeto. Foi o exemplo que a gente viu do E, lembra? A sindética não possui o síndeto, não possui conectivo. Só que fica tranquilo que nós analisaremos mais à frente as orações coordenadas, ok? Beleza. Meu aluno e minha aluna, olha aqui. Formas das orações. Isso aqui é importante, principalmente se você está se preparando aí para FGV ou para FCC. Por quê? Porque as bancas costumam cobrar as orações desenvolvidas e as orações reduzidas. Professor, o que seria uma oração desenvolvida? São orações que são introduzidas por conjunções ou por pronomes relativos. Olha o exemplo. As crianças sabem que comer é importante. Olha a figura desse que aqui, ó. Este que introduz uma segunda oração. Isso me dá uma figura de oração desenvolvida. Professor, então eu vou ter que procurar numa oração desenvolvida a figura de uma conjunção. Você necessariamente vai ter de achar uma conjunção para fazer a ligação entre as duas orações. Já as orações reduzidas são aquelas que não são introduzidas por conjunções e apresentam o verbo em uma forma nominal. Ou seja, o verbo que ali está, pelo menos um dos verbos, os verbos que estão se correlacionando, um deles vai aparecer a forma infinitiva. Tudo bem? Bacana. Então, olha aqui. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Professor, o que é o infinitivo? Aquele final AR, ER ou IR. O que é o gerúndio? Aquele final NDO. Cantando, amando, fazendo. Tá certo? Bacana. Professor,
E o tal do particípio. Particípio é o final A do final ido. Por exemplo, comido, aprendido, e todas as suas derivações. Bacana? Tranquilo? Amado, cantado. Beleza, professor. Então, a reduzida, a principal marca de uma oração reduzida é o fato de que ela não vai ter conjunção. Então, professor, bati o olho, tem um quê? Irmão, não pode ser oração reduzida. Professor, olhei os dois verbos, nenhum deles está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Não vai ser reduzida, tá certo? Então é só fazer esse procedimento. Só fazer esse procedimento. Professor, eu quero um exemplo de prova. Quero um exemplo aqui para deixar tatuado no peito. Então olha aqui, ó. Raciocinei que estava sempre certo. Aqui eu tenho uma oração desenvolvida. Por quê, professor? Porque eu tenho o que e os meus verbos aqui, nenhum deles assume a figura do ARRR, NDO, adoído. Na grande maioria das vezes, é o verbo da oração subordinada que vai assumir este valor, mas não necessariamente. Tudo bem? Na grande maioria das vezes, sim. Mas isso não significa dizer sempre, até porque na língua portuguesa o sempre não existe. Tudo certo? Olha o exemplo, então, desta mesma oração sendo reduzida. Raciocinei estar sempre certo. O que foi que aconteceu? Sumiu a figura da conjunção e o meu verbo assumiu o quê? Fala pro tio. O infinitivo. Beleza, tranquilo. Então, quando o examinador lá da FGV ou da FCC pedir para você, olha, CESP também, olha, faça a conversão da oração desenvolvida em oração reduzida. Como ficaria a partir da conversão? Você vai lembrar, não pode ter o conectivo e o verbo vai assumir uma forma nominal. Morreu. Próximo quadro. Agora sim, nós vamos tratar acerca das orações subordinadas e suas espécies. Primeiramente, quando tratamos acerca de oração subordinada, temos de saber que existem as 3 classificações, só que as classificações se subdividem. Ou seja, trabalharemos primeiramente aqui com as substantivas. O que é que acontece nas orações subordinadas substantivas? Elas são introduzidas por que ou pelo ser. Logo, se eu tiver um que ou um se, há uma probabilidade muito grande de que eu esteja diante de uma oração substantiva. Tudo jóia? Tudo ok? Lembrando que e se aqui colocados, eles são conjunções integrantes. Professor, conjunção integrante é o quê? A classificação da morfologia. Bacana? Se o examinador falar qual a função sintática do que está introduzindo a oração subordinada substantiva, você vai dizer, não tem função sintática. Acabou. Por quê? Porque conjunções, interjeições e preposições não possuem função sintática. É só lembrar, não é função sintática. Bacana? Tranquilo? Ok, professor, quantas classificações eu tenho de orações subordinadas substantivas? 6 classificações. E é muito tranquilo de saber, de analisar todas essas classificações. Pega a visão. Oração subordinada substantiva subjetiva. Possui valor de sujeito. Professor, por que possui valor de sujeito? Faz o seguinte. Você tem, em primeiro lugar, vamos analisar esse verbo aqui, o verbo que está colocado em convém e o verbo haver que está como haja, né? Beleza, tenho 2 verbos. Logo, é um período que é composto. Bacana, professor. Figura de 2 verbos. Perfeito. E agora, o que eu vou analisar? Primeiramente, você já encontrou os verbos. Encontrei, professor. O que, ele sempre introduz a oração que tem valor de subordinação. Bacana. O que é que você vai fazer? E é macete da própria gramática. A própria gramática traz. Substitua tudo que começa, tudo que está da figura do que em diante por um valor pronominal. Por que um valor pronominal? Porque o pronome ele tem a função de substituir o nome. Logo, o pronome vai poder substituir o nome. Por quê? Porque é uma oração substantiva. É lógico. Eu não quero que você perca seu tempo aqui decorando. Você precisa pensar. Então aqui, ó, vou substituir, e é uma indicação gramatical, por um valor pronominal. No caso, o isso. Isso é um pronome. Esse isso é utilizado porque o isso é um pronome sui generis. Ele não é masculino, ou melhor, ele serve para substituir o masculino, o feminino, o singular, o plural. Por isso, o isso sempre vai caber ali. Beleza? Professor, poderia ser o disso? Poderia. Poderia ser o isto? Poderia. Bacana? A análise, se você que vai escolher a utilização de qual pronome. Mas, meu aluno, não vamos complicar a cabeça, não. Coloca isso lá que sempre vai dar certo. Convém que haja muitos inscritos. Convém isso. Poxa, professor, bacana. E agora, o que é que eu faço? Faz a análise sintática do valor do isso. Isso convém.
Você sabe analisar o sujeito, não sabe? Sei, professor. Pergunto para o verbo quem ou o que. O verbo quem ou o que convém. O verbo vai me dizer isso. Isso está funcionando como sujeito da minha oração. Quando a figura do isso, que substituiu toda a oração, do que em diante, funciona como sujeito, qual que é a classificação? Oração subordinada substantiva, porque eu pude substituir pelo isso. Subjetiva, porque possui valor de sujeito. É a única que possui nomenclatura diferente. Bacana? Lembrou da subjetiva? Lembrei. Vai ter valor de sujeito. Perfeito, professor. Show de bola. Segunda classificação. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ela tem valor de objeto direto. Olha o exemplo. Não sei se fui bem na prova. Perceba. Eu tenho a figura do ser em diante. Trouxe esse exemplo para você saber que, às vezes, o ser vai introduzir esse tipo de oração. Tranquilo? Show. Então, olha aqui. Não sei qual foi o nosso combinado. Substitui tudo que está do ser para lá por isso. Do que ou do ser para lá por isso. Bacana, professor. Não sei isso. Faz a análise sintática. Quem ou o que não sabe? Eu. Então, o sujeito aqui está oculto, está elíptico. Eu sou o sujeito. Beleza. Quem não sabe algo. Não sabe isso. Isso aqui, ó, funciona como objeto direto do verbo saber. Qual que é a classificação? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Isso aqui você pode falar qualquer coisa, menos que é difícil, beleza? Olha aqui. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Mesmo procedimento. Lembre-se de que você luta por muitos. Quem lembra, ó, lembra de algo. Lembre-se disso. Poxa, professor, beleza, substituir pelo isso. Eu vou aglutinar a preposição, mas o pronome aqui vai me dar o disso. Eu poderia dizer, ó, lembre-se disso. Professor, beleza, quem lembra, lembra de algo. Isso aqui é o meu objeto indireto. Bacana. Outro exemplo, oração subordinada substantiva predicativa. Ela possui valor de predicativo. Professor, vai ter o tal do predicativo do objeto aqui? Não, só do sujeito. Olha o exemplo. A verdade é que ninguém confia no deputado. Professor, substitui tudo que está do que em diante por quem? Por isso. Beleza. Faz a análise. A verdade é isso. Isso aqui está funcionando como um predicativo do sujeito. Quem ou o que é a verdade? Quem ou o que é isso? A verdade. A verdade aqui funciona como a figura do meu sujeito. Esse isso é um predicativo do sujeito. Classifica, ou melhor, qualifica a figura do sujeito. Beleza? Professor, por que eu não posso dizer que o sujeito é isso? Isso é a verdade. Por quê? Meu aluno, a gramática vai dizer, sempre que incorrer este problema, você vai solucioná-lo a partir da figura do artigo. Quem possui o artigo? A palavra a verdade. Então, ele possui mais valor substantivo que o isso. Beleza? Professor, então, para acertar, gabaritar, lembrar. Quem tiver a figura do artigo, vai ser a figura do meu sujeito. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, esse isso funciona como predicativo do sujeito. Beleza. Outra classificação, oração subordinada substantiva apositiva. Possui valor de aposto. Meu aluno, deixa eu te falar, isso aqui não cai. Não cai. São raras as exceções que a gente tem de cobrança sobre essa classificação. Por quê? Porque tá aqui, eu não vou nem falar. Se você vir dois verbos correlacionados e entre esses dois verbos tem esses dois pontos aqui, classificação é essa. Oração subordinada substantiva apositiva. Viu dois pontos? Apositiva. Beleza? A única que vai possuir essa pontuação. Beleza? Por fim, a oração subordinada substantiva completiva nominal. Ora, ela possui valor de complemento nominal. Olha o exemplo. Tenho necessidade de que me ajudes. Tenho necessidade de que me ajude. Tenho necessidade, ó, disso. Beleza, professor. Mas não seria objeto indireto, não? Não, meu aluno. Necessidade aqui, ó, é a figura de um substantivo. Quem é que está classificando a figura do substantivo? Qualificando o substantivo. Deixa eu te perguntar. Tenho disso ou tenho necessidade? Ou melhor, necessidade disso? Necessidade. Esse termo aqui, ó, está se referenciando à palavra necessidade, que é um nome. Lembra? A gente estudou termos associados ao nome. Esse cara aqui, ó, é um complemento nominal. Bacana, tranquilo. Assim, encerramos todas as classificações das orações subordinadas. Vamos fazer questões?
Primeira questão. Queria que minha voz tivesse um formato de canto, porque não sou da informática. As orações grifadas são classificadas como... Professor, tem oração grifada aqui? Tem, velho. Só você contar, ó, a figura do seu que, ó. Do que em diante. E do porquê em diante. Beleza? Tranquilo. Professor, nós vimos que ao analisarmos este que aqui, deveríamos ter cuidado. Por quê? Porque este que, ele pode introduzir uma oração substantiva. O que é que eu faço? Eu substituo tudo que está do que em diante por um valor pronominal. No caso, o isso. Queria o quê? Queria isso. Professor, quem ou o que queria? Eu. O sujeito aqui é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Esse isso, ó, está assumindo o valor de objeto direto, porque quem quer algo, beleza? Então, qual que é a classificação? Qual que é a classificação que a gente vai traçar aqui, professor? Oração subordinada, a gente viu. Substantiva, pude substituir pelo isso, tudo que estava do meu que em diante. Objetiva direta, porque assume o valor de objeto direto, portanto, item A de amor. Professor, e essa tal dessa coordenada sindética explicativa? Tenha calma, meu aluno. Nós trataremos ainda dessa classificação. Mas só sabendo da aula de hoje, já acertaríamos essa questão suave. Questão número 2, fala o seguinte. 2 diz assim. No período, imprimir mais dinheiro do que livros é uma monstruosidade. A oração destacada pode ser classificada com: sempre que ele trouxesse ideia de oração destacada, vá aonde está a figura do seu que e a figura introduzida por ele, beleza? Ó. Tranquilo, professor. Imprimir mais dinheiro do que livros é uma monstruosidade. Beleza, tranquilo, professor. Agora a gente vai analisar. Pergunte ao seu verbo, primeiro encontre as figuras verbais, né? Aqui eu tenho o verbo ser e tenho o verbo imprimir. Pergunte a figura do seu verbo, quem ou o que é uma monstruosidade? Poxa, o verbo vai me dizer, imprimir mais dinheiro do que livros. Tranquilo, professor. Tudo isso daqui, ó, está funcionando como a figura do meu sujeito. Professor, não acredito não. Substitui toda essa oração por isso, ó. Isso é uma monstruosidade. Lembra? Ah, professor, lembro. Isso aqui é uma oração subordinada. Tranquilo, professor, ela é substantiva. Ah, substantiva porque eu pude substituir por isso. Qual que é a classificação dela? Subjetiva. Professor, tranquilo, mas só que ele traz aqui, ó, reduzida, 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 reduzida. Lembra que eu te falei que às vezes eu não teria a figura do que como conjunção? Lembro, porque esse do que aqui colocado, ó, é um elemento comparativo, não é um que conjunção. Lembra disso? Professor, lembro. Este imprimir aqui, ó, está no infinitivo. Então, é uma oração que está reduzida. Logo, oração subordinada substantiva subjetiva, porque funciona como sujeito, reduzida de infinitivo. Gabarito item D de Deus. Bacana? Vamos lá, próxima questão, questão de número 3. Diz assim. A oração destacada no trecho, costumo dizer que sou um sábio do minuto seguinte, um virtuoso sem time. É classificada como oração subordinada substantiva. Vamos lá, ele já deu a classificação dessa oração. Ele já disse, olha, essa oração é substantiva. Então, beleza. Se ele disse que é substantiva, a gente não vai teimar com o examinador. Já é substantiva. Bacana, professor. Então, eu vou só saber qual que é a classificação da minha oração. Tranquilo, ela é substantiva. Costumo dizer, qual que é o macete? Pega tudo que está do que para lá, ó, substitui por isso. Beleza, professor. Esse costume aqui seria a minha oração principal. Aqui seria a minha oração subordinada. Ah, professor, lembro. Quem é introduzido pelo que aqui é a subordinada. Ok. Professor, vamos analisar essa sentença. Costumo dizer isso. Quem diz, diz algo. Diz isso. Isso aqui tem o valor de objeto direto. Então, já sei qual a classificação. Objetiva direta. Gabarito item B. Mas quem seria o sujeito do verbo costumo? Quem ou o que costuma dizer? Eu. Eu aqui seria a figura do sujeito. Bacana? Então, 3, gabarito item B de bravo. Bacana? Questão de número 4. Vamos lá. Diz assim. Pesquisas na área da neurociência comprovam que a memória, a imaginação e a comunicação verbal e corporal ficam mais aguçadas
O fragmento sublinhado exerce função de oração subordinada. Ele já falou, uma oração subordinada. Ele já trouxe que é uma oração subordinada. Bacana, professor. Pesquisas na área de neurociência comprovam isso. Galera, isso nunca vai falhar. Meu aluno, minha aluna, isso nunca vai falhar. Por quê, professor? Porque isso aqui sempre introduz a figura de quê? Da oração subordinada. É só substituir quem tá do quê para lá por isso. Bacana? Tranquilo? Pesquisas da área de neurociência comprovam isso. Comprova algo. Comprova o quê? Isso aqui é o meu objeto direto. Logo, item C de casa, na questão de número 4. Professor, quem seria o sujeito? Seria pesquisas na área de neurociência, beleza? Show! Vamos para a questão de número 5. Fala o seguinte, ó. Questão de número 5 vai trazer o seguinte. Relacione adequadamente os tipos de orações subordinadas substantivas às respectivas orações. Bacana. Aí ele traz uma estrutura aqui para a gente analisar. Primeiramente, professor, eu vi que essa minha última oração que aqui está possui os 2 pontos. Meu aluno, minha aluna. O que foi que a gente conversou? Tem os 2 pontos? Tem. É uma oração? É. Possui valor de aposto. Ou seja, apositiva. Beleza? Logo, a apositiva está como item 1. Aqui é item 1. Bacana. Professor, só pode ser o D ou o E. Tem que ser safo, tem que ser mala na hora da prova. Lembra, eu falei, olha, o único que vai possuir essa pontuação, esses 2 pontos, é a A positiva. Então, acabou. Acabou. Já cortou aí 3 itens. Beleza. Agora, vamos analisar uma a uma. O paciente desrespeitou a recomendação de que não tomasse aquele remédio à noite. O paciente desrespeitou a recomendação de que não tomasse aquele remédio à noite. Olha a figura do quê? Tudo que está do que em diante eu substituo por isso. Professor, beleza, eu substituo pela figura do isso, que aqui está, ó. O paciente desrespeitou a recomendação disso. Pergunta, esse disso está complementando desrespeitou disso ou a recomendação disso? A recomendação. Recomendação é um substantivo. Lembra? Termo ligado a nome. Complemento nominal. Então, aqui nós temos a figura de um complemento nominal. 4 e 1, né? Já estava marcando aqui, mas pode ser que seja ainda o item D, né? Então, continuamos entre esses 2 itens. Bacana. Então, aqui é 4, aqui é 1. Show. Próxima. Avisei-o de que deveria fazer repouso após a cirurgia. Avisei-o disso. Quem avisa, avisa de algo. Objeto indireto. Logo, objeto indireto está aqui 3. Dá para matar a questão? Dá, professor. Gabarito item D de Deus. Vamos analisar a outra. Não se sabe como ele conseguiu sobreviver. Não se sabe como ele conseguiu sobreviver. Bacana. Vamos analisar. Aqui, ó, só nos restou, né, dizer que ela é subjetiva. Não se sabe como ele conseguiu sobreviver. Isso não se sabe. Bacana, professor. Tranquilo. Aqui só pode ser o 2. Essa minha oração funciona como valor subjetivo. Beleza? Tranquilo? Olha aqui, ó. Figura do C funcionando, introduzindo a minha oração. Perfeito, olha aqui. Suave, bacana, sussa. Agora é treinar. É um conceito que não é um conceito difícil, mas depende sim de muito treino, muita prática para você ficar muito craque nesse tipo de assertiva. Vai fazer muita diferença sim, com certeza, na hora do seu concurso. Até porque por cá você é um felizardo. Pode se sentir um felizardo. Daqui em diante, meu irmão, só fica quem tem sangue no olho. Para trás, o restante já ficou aí. Para trás ficaram a sua concorrência, né? Ficou a sua concorrência e daqui em diante é sucesso. Valeu, então. Te espero no próximo bloco. Toma uma água, um café, um chá ou qualquer coisa desse tipo que te deixe energético, tá certo? Te deixe enérgico, para falar a verdade. Pronto, toma um energético e fica enérgico. Vem acompanhar o nosso próximo bloco. Valeu!
Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em um, nem dois, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro. Bom, hoje nós daremos início a uma parte muito importante aí do nosso estudo das orações subordinadas. Trataremos das orações subordinadas adjetivas. Lembra? No bloco passado, a gente tratou acerca das orações subordinadas substantivas. Você vai lembrar comigo que, para analisarmos as substantivas, o que é que nós fazemos, professor? Primeiramente, identificamos a figura do quê? Que lá era chamado de conjunção subordinativa integrante, ou simplesmente conjunção integrante. Bacana? Hoje, a gente vai estudar também a figura do quê? E ver que esse cara é muito importante. Só que trabalharemos com a oração subordinada adjetiva com valor explicativo ou com valor restritivo. É isso aí. Ficou ansioso? Está com o coração palpitando? Então vem cá, vamos começar a nossa aula acerca das orações subordinadas adjetivas. Primeiramente, o que a gente precisa saber é que as orações com valor adjetivo, exercem a função de adjetivo. Ah, mas estava na cara, né, professor? Sim, estava na cara. Referindo-se a um termo da oração principal. Então vamos com calma. Primeiramente, olha a figura do que aparecendo novamente na nossa sentença. Faz o seguinte, substitui tudo que está do que em diante por isso. O mesmo processo que fizemos nas substantivas, tente fazer aqui com valor adjetivo, para a gente ver o que é que vai acontecer. Vamos lá, professor. Vou substituir tudo que está do meu que a contar do que em diante por isso. Olha o que é que vai acontecer. As aves isso. Irmão, não vai ter o menor sentido. As aves isso? Isso o quê? Vai ficar faltando algo. A sua análise fica incompleta. Então perceba, primeiramente, o que fizemos nas orações substantivas não vai caber aqui nas orações com valor adjetivo. Tudo jóia? Bacana. Professor, até aí tudo bem. Mas o que eu devo fazer para analisar esse tipo de sentença? A gente vai analisar. Olha um exemplo de oração subordinada adjetiva. As aves que estavam no céu eram verdes. Perceba, eu tenho a figura do que marca a introdução da minha oração subordinada. Que estavam
no céu. Eu tenho ainda a figura das aves eram verdes. Isso tudo é a minha oração principal. Perceba, a oração principal aqui, ela foi dividida e a subordinada entrou no meio da oração principal. Professor, isso pode acontecer? Pode sim. E é o que vai acontecer na grande maioria das vezes nas orações de valor adjetivo. Tudo bem? Tudo jóia? Então perceba, eu tenho a figura do verbo estar aqui, tenho a figura do verbo ser aqui. Estavam e eram, uma correlação de tempos verbais. Tudo ok? Agora você deve prestar atenção no seguinte. O que é que acontece nesse tipo de oração? Este tipo de oração é uma oração que ela pode ser retirada. Analisa comigo. As aves que estavam no céu eram verdes. Eu posso simplesmente retirar a figura do que estavam no céu. As aves eram verdes. Perceba, este valor é simplesmente um adjetivo. Tranquilo? Bacana? Beleza? Agora a gente vai aprender como que a análise deve ser feita acerca das orações adjetivas. Para isso, acompanha comigo esse quadro que eu fiz mapeando o que é importante aqui. Bacana? Identificação das orações subordinadas adjetivas. Primeiramente, elas são introduzidas por um pronome relativo. Professor, o pronome relativo? É. O que é o principal representante. Na grande maioria das vezes, nós vamos ver que a figura do que é o cara que vai aparecer. Então, nas adjetivas, o que ele é fundamental. Bacana? Tranquilo? Em terceiro lugar, um bom modo de identificação é a troca do que por algum outro pronome relativo. Por exemplo, o qual, os quais, a qual ou as quais, a depender do valor a que este termo esteja se referindo. Olha o exemplo. As ruas de Quixadá, que são belas, devem ser preservadas. Professor, bacana. Qual que é o primeiro passo? Identifica a figura do quê? Professor, tranquilo. Vamos tentar fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez nas substantivas? Faz assim, ó. As ruas de Quixadá, isso. Funciona para você? Não. Esse isso não pode ser colocado aqui. Agora faz assim. As ruas de Quixadá, as quais são belas, devem ser preservadas. Perceba, eu pude substituir a figura do meu que por as quais, provando para mim que esta figura é um pronome relativo. Ok? Bacana. E é isso que vai vigorar toda a nossa análise acerca das orações subordinadas adjetivas. Se você percebeu, a figura deste que são belas, eu poderia retirar da minha sentença. Olha o exemplo. As ruas de Quixadá devem ser preservadas. Ou olha outro exemplo. As ruas de Quixadá, que são belas, devem ser preservadas. Perceba, a ideia do que são belas caracteriza as ruas de Quixadá. Tudo bem? Daí a ideia de ser um adjetivo. Bacana? Professor, é só isso? Só isso, meu irmão. Mais fácil que isso, não há. Agora, vou te provar os tipos de orações subordinadas adjetivas. Olha como é fácil. Nós temos dois tipos. Nós temos a restritiva, que é o bizuzinho aqui. E nós temos também a explicativa. Professor, qual que é a diferença de restritiva para explicativa? Primeiramente, existe no mundo dos concursos, isso não é do professor Marcelo, eu estaria mentindo se eu estivesse falando isso para você, existe o bizu do sem vírgula. A restritiva é uma oração subordinada adjetiva que não possui a figura da vírgula. Mas eu quero que você transcenda. Este primeiro passo é importante para você entender. Só que eu quero que você vá além. Entenda que não é só a figura da vírgula, é a figura da pontuação. Ou seja, é uma pontuação de um modo amplo e não apenas a figura da vírgula. Tudo bem? Beleza. Ela associa-se a uma parte e não possui marca de pontuação. Ok? A restritiva, sem vírgula, não possui pontuação. Bacana. Olha o exemplo. Os políticos que são corruptos envergonham a nação. Em primeiro lugar, vamos tratar do aspecto sintático. Professor, quando eu falo os políticos que são corruptos envergonham a nação, o examinador vai me perguntar, primeiramente, qual que é o valor desse que? Ele vai perguntar qual que é o valor dessa oração que é introduzida pelo que? O que devo fazer, professor? Em primeiro lugar, você vai encontrar a figura do que?
vai tentar substituir por algum dos pronomes relativos que nós vimos. Lembra? Professor, lá são os políticos. Eu vou usar os políticos a qual? Claro que não. Eu vou usar os políticos a qual, ou o qual, ou as quais? Claro que não. Se é masculino e plural, eu utilizo um pronome masculino e plural. Logo, os quais. Os políticos, os quais são corruptos, envergonham a nação. Presta atenção. Esse os quais eu já vi que é um pronome relativo. Pronomes relativos introduzem o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Professor, agora o que eu devo olhar? A figura da pontuação. Eu tenho pontuação antes do quê? Não. Eu tenho uma pontuação aqui, depois do meu segundo verbo, que são corruptos. Tenho essa figura, professor? Ou melhor, que são corruptos, depois da palavra corruptos? Não. Então, o que é que acontece? Neste caso, se eu não tenho vírgula, é uma ideia restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva, porque eu não tenho a figura da vírgula. Agora a gente vai fazer uma análise semântica, que, a meu ver, é muito mais importante que a análise sintática. Presta atenção. Os políticos que são corruptos envergonham a nação. O que nós vimos? A restritiva, a que não possui a figura da vírgula, ela associa-se a uma parte. Lembra? Ah, professor, associa-se a uma parte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, eu vou desenhar aqui, você vai ver como o desenho do professor é a coisa mais linda desse mundo. Olha aqui, ó. Olha os políticos aqui, ó. Olha os políticos aqui. Bacana. Cada um com a mala aqui na mão. Cada um com sua malota. Beleza, professor. Quando eu falo assim, os políticos que são corruptos envergonham a nação e não colocam a pontuação, o que é que eu estou fazendo, professor? Atenção. Associando a uma parte. Ou seja, os políticos que são corruptos, só uma parte. Olha aqui, ó. Uma parte dos políticos envergonham a nação. Uma parte dos políticos são corruptos. Apenas uma parte. Essa parte aqui. Por quê, professor? Porque a ausência da vírgula marca uma restrição. Agora imagina que eu venha bem aqui, ó, os políticos, vírgula, que são corruptos, vírgula, envergonham a nação. O que aconteceria? Mudaria a semântica por completo. Olha aqui, ó. Deixaria de ter uma ideia de parte e teria uma ideia de todo. Tá vendo? Como é muito mais importante entender que simplesmente chegar e saber com vírgula, sem vírgula. Beleza? Outro assunto importante. Se o examinador falar que essa vírgula pode ser substituída por travessões ou ainda pela figura de parêntese, está tudo jóia, está tudo ok. Bacana, tranquilo. Mesmo a associação que nós fizemos no exemplo anterior. Os políticos que são corruptos envergonham a nação. Retiro o que são corruptos. Os políticos envergonham a nação. Bacana, tranquilo. Vem cá. Professor, o senhor falou que se eu colocasse a figura da vírgula, alteraria o sentido. Beleza? Muda o sentido. Mas tem um nome para isso? Claro que tem. Olha outro exemplo. Vem cá. O outro tipo de oração subordinada adjetiva é justamente a explicativa. E adivinha? Com vírgula. Mas eu quero que você transcenda esta ideia. Professor, é com vírgula? Você pode dizer, ó, que é com pontuação. Pontuação. Bacana? De boa, tranquilo. Professor, a explicativa, como é que ela funciona? Primeiramente, ela associa-se ao todo. Lembra da ideia dos políticos? Todos os políticos serão ladrões. Se eu tiver, ou melhor, envergonharão a nação, se eu colocar a figura da vírgula. Além disso, ela vai possuir a marca de pontuação. Olha o exemplo aqui. Os assaltantes que estavam armados eram perigosos. Ou seja, primeiramente, professor, o que eu devo fazer para identificar? Encontrei o quê? Vou substituir por um valor de pronome relativo, aqui os quais, porque estou referenciando a figura dos assaltantes, que é masculino e plural. Bacana. Os políticos, ou melhor, os assaltantes que estavam armados, os assaltantes, os quais estavam armados, eram perigosos. Professor, oração subordinada adjetiva, já vi, porque eu pude substituir a figura do que por os quais, beleza? Neste caso, explicativa. Por quê, professor? Olha a vírgula aqui, ó. A vírgula introduzindo
esta minha ideia, esta minha oração. Tudo bem? Beleza. Agora eu quero que você fique atento ao seguinte. Professor, quando eu coloquei a figura da vírgula, eu falei de um todo. Logo, todos os assaltantes que ali estavam armados. Professor, e se eu tiro aqui, ó, a figura da vírgula? Deixe-me deixar a vírgula por um minuto e nós vamos fazer o velho desenho. Vem cá. Aqui estava um assaltante, desenharei 3 com sua arma. Aqui estava outro assaltante e aqui estava outro assaltante. Beleza. Com a figura da vírgula, o que é que acontece? Eu estou dizendo que todos eles estavam com armas. Todos eles estavam armados. Professor, e se eu tiro a vírgula? Ó, os assaltantes que estavam armados eram perigosos. O que é que eu estou dizendo? Você está dizendo que os assaltantes eram perigosos, mas só apenas aqueles que estavam com armas. Pelo menos um não estava armado. Nota, se você vai fazer questão principalmente da FGV, essa questão semântica ela é muito importante. FGV, FCC, CESP. Então você tem de ficar muito atento a esse tipo de relação. Beleza, tranquilo, muda, altera o sentido. Professor, outro exemplo bom de prova. Ele pode simplesmente colocar uma única vírgula aqui? É óbvio que não. Por quê, professor? Porque se ele for intercalar, ele vai ter que colocar 2 vírgulas. Lembra? Uma vírgula separa, 2 intercalam. Então ele vai ter que colocar as 2 vírgulas necessariamente. Professor, por quê? Porque raciocina comigo. Os assaltantes que estavam armados eram perigosos. Quem ou o que eram perigosos? Os assaltantes. Os assaltantes é o sujeito do verbo ser ali da frente. E eu não posso, você viu comigo, separar sujeito de verbo por pontuação. Logo aqui eu tenho de utilizar-me de 2 pontuações. Bacana, tranquilo, show. Assim, a gente vence essa primeira parte acerca das orações subordinadas com valor adjetivo. Tudo bem? 2 tipos, tem que deixar no coração, tatuar no braço e ser muito feliz. Vem cá, vamos agora fazer um treino. Alguns exemplos para a gente treinar. Classificação de orações. Vamos lá, professor. As crianças que estavam no parque eram 2. Primeiramente, o que vou fazer? Identificar o pronome relativo. Vou fazer a referenciação ó, com as crianças. As quais. Por quê? Valor plural feminino. As quais. As crianças as quais estavam no parque eram 2. Professor, aqui é uma oração subordinada adjetiva, porque eu pude substituir pelo pronome relativo. Neste caso, eu não tenho a figura da pontuação, logo, como foi que a gente viu? Sem vírgula. Como era? Restritiva. Exatamente. Bacana, professor. Olha outro exemplo. Os jogadores que estiveram na festa foram punidos. Vem cá, encontrei o pronome. Vou substituir por quem? Por os quais, porque os jogadores representam o masculino. Beleza? Tranquilo. Os jogadores os quais estiveram na festa foram punidos. Logo, professor, oração subordinada adjetiva com pontuação. Como é que a gente chama? Explicativa. Explicativa. Beleza, tranquilo. O outro exemplo. O aluno que foi aprovado estudou muito. Vamos lá, professor, encontrei a figura do pronome relativo. Vou substituir por quem? O qual, né não? O qual, porque eu estou referenciando quem? Apenas um, e é masculino. Beleza. O aluno, o qual foi aprovado, estudou muito. Perceba, estou diante de uma oração subordinada adjetiva, neste caso, sem pontuação, logo, restritiva. Último exemplo. A menina que respeita os pais é educada. O que é que eu faço, professor? Encontro o quê? Substituir, ó, por a qual, né? Porque eu estou referenciando a menina. A qual. Beleza, a menina a qual respeita os pais é educada. Professor, estou diante de uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Por quê, professor? Porque eu não tenho a figura da pontuação. Tudo bem? Tudo jóia? Agora, eu preciso te passar um bizu. Primeiramente, é o seguinte, nós vamos estudar que o pronome relativo ele pode assumir alguns valores. Ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto, ele pode ser complemento. Você pode ficar tranquilo. No próximo bloco a gente vai tratar sobre isso. Só que eu já quero te antecipar que sempre que o examinador chamar este que e disser qual é a função sintática desempenhada por este que, e ele disser que a função sintática é pronome relativo, vou
vou até deixar aqui em letras garrafais, se ele disser que função sintática é função sintática de pronome relativo, não cai nessa pegadinha, isso é velho pra caramba, tá errado. Por quê, professor? Porque pronome relativo é uma classificação da morfologia. Lembra que a gente falou que lá nas substantivas, quando eu tivesse a figura do quê? Conjunção integrante, ele não teria um valor na sintaxe? Lembra? Professor, lembro. Seria conjunção integrante, é o nome das conjunções que introduzem o valor substantivo, mas ele não vai ter um valor na sintaxe. Do mesmo modo, funciona este que. Este que ele vai poder assumir valor de sujeito. Perfeito. Só que a classificação de pronome relativo é uma classificação da morfologia. Tudo bem? Se ele disser que o que é sintaticamente um pronome relativo, tá errado. Bacana, tranquilo? Com isso, você viu só tudo acerca deste estudo. E agora a gente precisa treinar, né, brother? A gente tem que treinar. Vem cá, questão de número 1. Nós vamos colocar na sua tela. Questão de número 1, você já pode acompanhar a questão de número 1, que fala o seguinte. No período, uma delas foi inventada por homens que amam a precisão dos números. A oração destacada é classificada como: professor, ele não destacou orações. Perfeito. Existem algumas bancas, galera, que fazem esse tipo de situação. Mas sempre que ele fizer isso, procure a oração que vem introduzida pelo quê? Tudo bem? Procure a oração que vem introduzida pelo quê? Professor, homens, os quais, beleza? Os quais. Tranquilo, professor. Uma delas foi inventada por homens, os quais amam a precisão dos números. Professor, uma coisa eu já sei. Estou diante de uma oração subordinada adjetiva, porque eu pude substituir pela figura do pronome relativo. Agora é só analisar com pontuação ou sem pontuação. Pergunta, tem pontuação antes da figura do meu quê? Professor, não tem. Logo, eu estou diante de uma oração com valor restritivo. Beleza? Gabarito item B de bravo. Questão de número 2. Vai falar o seguinte. Questão 2 diz assim. Numa parede de uma fábrica de cerveja de Tiradentes, em Minas Gerais, estava escrita a seguinte frase: há bares que vêm para o bem. Sobre a estrutura do conteúdo semântico deste texto, estrutura e o conteúdo semântico deste texto, a única afirmativa inadequada é, vamos lá, grife, por favor, o que o examinador pede, tá certo? Ele quer a inadequada. Bacana. Afirmativa inadequada. Ele diz: a estrutura dessa pequena frase é de caráter intertextual. Professor, o que é intertextual? É um texto dentro de um texto. E realmente é. Ó. Quando a gente fala há bares que vêm para o bem, na sua cabeça já deve surgir aquela seguinte frase: há males. Lembra? Há males que vêm para o bem. Ok? Tranquilo? Então é uma figura sim intertextual. Bacana. Item B. A repetição fonética vem, bem, auxilia a apreensão da frase. Sim, esse vem e esse bem auxiliam a ideia que ele quer passar pra gente. Ó. Os bares vêm e trazem coisas boas, vêm para o bem. Tá certa também o item B. Item C. A oração que vem para o bem explica o sentido de bares. Vamos lá. Professor, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que eu estou diante de uma oração subordinada à adjetiva explicativa. Será que isso está certo? Professor, primeiramente, é uma oração subordinada à adjetiva? Vamos ver aqui. Substitui o que por os quais, porque eu estou referenciando bares. Beleza? Há bares, os quais vêm para o bem. Perfeito. Eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Agora, para saber se é explicativa ou restritiva, eu devo olhar a figura da pontuação. Pergunta, tem pontuação? Professor, não tem pontuação. Portanto, eu não estou diante de uma explicação, e sim de uma restrição. Bacana? Estamos diante de uma ideia restritiva. Logo, gabarito item C de casa. Perfeito. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Diz o seguinte. No período composto, não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformam, em aprender corte e costura. A oração destacada é classificada como, perceba que o examinador já destacou, né? Ele deixou em negrito. Aí ele diz: coordenada sintética conclusiva, subordinada adjetiva explicativa, subordinada adjetiva restritiva ou subordinada adverbial. Professor, qual que é o procedimento? Vai no pronome.
Tenta substituir. Neste caso aqui, ó, não posso ser uma mulher como nossas mães, as quais, professor, as quais, porque eu vou referenciar mães. As quais eu consigo colocar? Consigo. Logo, eu estou diante de uma oração subordinada com valor adjetivo. E agora, professor, olha a pontuação. Tem pontuação aqui, professor? Tem. Tem a figura da pontuação. Logo, é uma ideia, ó, é uma ideia explicativa. Gabarito item B de bravo. Oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 4 diz o seguinte, ó. Questão de número 4 diz assim: acerca da estrutura da oração e do período, é correto afirmar que a partícula que introduz uma, vamos lá, o número repressivo de indivíduos que desenvolverão. Professor, este que aqui, ó, dá uma ideia de os quais, né? Não, indivíduos os quais desenvolverão. Perfeito, professor. Perfeito. Aí ele diz: uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Não, brother, já consegui substituir por os quais aqui, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Risca o item A, risca o item B. Bacana, ficamos entre C ou D. Lembre-se, sempre que nós cairmos nessa ideia, eu vou ter de analisar a figura da pontuação. Pergunta, tem pontuação aqui antes da figura do meu quê? Não, professor, não tem pontuação. Logo, estou diante de uma oração com valor restritivo. Gabarito item D de Deus. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 5, fala assim: tendo em vista a estrutura gramatical do texto, julgue certo, ou C para certo, ou E para errado. O item a seguir. O texto: se a emancipação em 1867 e 1868 era tão urgente que o imperador a mandava estudar, a oração por que, iniciada por que, só um minutinho, vem cá minha caneta. A oração iniciada por que, na linha 39, não é importante para nós, introduz uma explicação acerca da oração iniciada no período, como classificada como adjetiva explicativa. Tranquilo, professor. Esta ideia aqui é uma ideia adjetiva com valor explicativo. Você vai ter que ter cuidado. Primeiramente, se a emancipação era tão urgente, pergunta, o qual o imperador a demandava estudar. Pergunta, este que? Ele introduz uma oração. Eu posso substituir por o qual? Posso, meu aluno? É lógico que não. Olha como é que ficaria se eu colocasse o qual. Ó. Se a emancipação em 1867 e 1868 era tão urgente, o qual o imperador não rola, parceiro. Então isso aqui, ó, isso aqui, cuidado, isso não é pronome relativo, não é pronome relativo. Antes, você deve analisar que nós temos a figura do tão. Tão que aqui me dá uma ideia que reforça aquilo que foi denotado. Bacana, nós vamos estudar acerca dessa classificação também um pouco mais à frente. Mas uma coisa eu quero que você fixe a partir dessa questão. Justamente que não posso substituir por o qual, não pode ser adjetiva. Beleza, questão CESP. Gabarito errado. Vamos lá. Próxima questão, questão de número 6. Nossa saideira para finalizarmos este nosso estudo. Bacana, diz assim, assinale abaixo a alternativa que contém período composto por oração subordinada restritiva. Oração subordinada restritiva. Bacana, professor. Ele diz assim: eu preciso que você explique melhor o que quer. Eu preciso o qual? Não, professor, não consigo substituir por um pronome relativo. Os atletas, os quais, aqui eu consigo, os quais se prepararam, aqui eu consigo colocar a figura dos quais. Ele quer uma adjetiva restritiva. Pergunta, tem pontuação neste item B? Professor, tem não. Então, o gabarito é o item B de bravo. B de bravo. Mas vamos confirmar o item C. Eu preciso disso. Que você se parará, parará. Galera, o que foi que a gente estudou? Meu aluno, minha aluna. A pontuação marca o quê? A figura do aposto. É uma oração subordinada substantiva apositiva. Lembra? A única que vai possuir a figura desses dois pontos. Item D, o atleta que se prepara. Opa, professor, o atleta, o qual? Bacana.
Só que olha quem veio antes da figura do quê? Pontuação. Olha a outra pontuação aqui, ó. Temos a figura da intercalação. Logo, o nosso gabarito realmente é o item B de Bravo. Olha aqui. Viu como é tranquilo? Viu como é de boa? É um tema muito fácil, um tema muito simples. Só que eu quero parabenizar o seu trabalho. Não desista do seu sonho, não desista da sua aprovação. Você pode ter certeza que uma hora a conta fecha. E tudo que eu passei aqui para você é só a nata. Você não vai precisar se preocupar, pegar a gramática ou pegar aquela gramática, sabe? Bechariana, 745 páginas de puro fluência, de pura fluência, de puro veneno. Você não vai precisar desse tipo de coisa, porque tá só a nata para você aqui, meu aluno, minha aluna. Fica com Deus, te espero no próximo bloco. Faça igual o meu amigo Edson, vá tomar sua cafeína, tome seu café de todo dia, né? O nosso café de cada dia. Esteja sempre conosco aqui, firme e forte. Te espero no próximo bloco. Valeu. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,